infelizmente não vai ser assim, tem que ser mais concentrada, mais atenta, para que a gente possa chegar ao nosso objetivo. Jorginho, você acabou colocando em campo o que você treinou para colocar no jogo contra o Bragantino e você não pôde por conta do Andrezinho. Eu não sei se foi impressão nossa, mas principalmente no primeiro tempo, a gente viu os jogadores conversando muito entre eles, até com umas discussões que fazem parte do jogo em relação a posicionamento. Você acha que essa formação, com 3 volantes, mas com o Douglas caindo mais pela direita, que os jogadores não compreenderam tão bem, tiveram essa dificuldade, principalmente na primeira etapa, até você mudar? Não, o que faltou foi a posse de bola no campo de ataque. A gente estava com superioridade numérica no meio campo e não aproveitamos isso. Quem saía basicamente ali, os 3 zagueiros que eles colocaram era o Rafael, o Carequinha pelo lado direito, já ao lado esquerdo eles não saíam de jeito nenhum, então era só a gente encaixar a marcação. A discussão era basicamente quem saía ali. E quando percebeu ali que o Andrezinho poderia adiantar um pouquinho mais, porque o Andrezinho, tanto o Andrezinho como o Nenê eram meias. Então eles tinham que um encaixava a marcação no zagueiro e o outro do volante. No momento que a gente começou a jogar, a gente teve possibilidades. Não foi uma boa partida, mas nós tivemos muitas possibilidades de fazer gols. Nós tivemos bola na trave, teve a chance clara do Thales de frente para o goleiro. Então, quer dizer, nós criamos mais do que eles, mas eles foram eficientes e fizeram o gol numa situação que a gente não poderia errar de forma nenhuma, não poderíamos cometer o pênalti. De todas as vezes que o Vasco passou pela Série B, ele nunca teve que definir a sua vida na última rodada, sempre conseguiu o acesso antes. Isso acontece justamente no ano em que o Vasco igualou a maior série de vitórias consecutivas, que foi campeão estadual, enfim. O que você acha que nesse percurso aí deu errado para o final ser dessa maneira que ninguém esperava, tem certeza? É muito difícil a gente avaliar agora, no momento tenso, no momento difícil. É claro que eu sou um líder dessa equipe, um dos responsáveis, mas qualquer coisa que a gente falar agora, com certeza de cabeça quente, não é bom. Então, o mais importante é de que depende exclusivamente de nós e nós precisamos fazer com que o nosso torcedor se alegre nesse último jogo. Jorginho, você pensa de repente mudar esse jogo para o Maracanã pelas condições, de repente, até por questão de se de repente a segurança, enfim, for constatado que não há condições de ser em São Januário, o que você acha? O presidente já havia sinalizado uma possibilidade como essa. A gente sabe o quanto vai ser importante, inclusive, a presença do nosso torcedor. Aí eu sei que é até difícil de pedir para o torcedor em qualquer situação, nesse momento que a gente está passando. Mas eu não fugi do pau, eu não fugi da responsabilidade. Eu já comentei sobre isso em coletivas que nós fizemos lá em São Januário. Tive 2 propostas, mas fiquei porque eu tenho um compromisso com o Vasco, de subir o Vasco, né, para a primeira divisão. Sei que a gente está num momento difícil, mas nesse momento eu preciso de mais, que o torcedor que venha apoiar, que venha realmente assim dar força para a nossa equipe, para que a gente possa alcançar o nosso objetivo. Jorginho, qual a sua maior preocupação com os jogadores, assim, agora? Qual o papo que você acha que tem que ter com eles para... É difícil, qualquer situação que eu colocar agora. Eu acho que o importante na medida do possível, ter a cabeça no lugar, né, refletir bastante, analisar bem o que foi feito e o que nós precisamos melhorar, principalmente em relação do jogo contra a equipe de Ceará. Vai ser a pior semana, Jorginho, para até o próximo jogo ficar pensando, remoendo o próximo compromisso, já podendo ter garantido essa vaga logo hoje? É claro, a gente já vem numa situação desse pensamento de algum tempo. A gente já poderia ter definido isso contra o Luverdense. E não aconteceu. Então, essa é a nossa realidade e a gente tem que lidar com essa situação. Somos profissionais, experientes o suficiente para ultrapassar essas lutas, essas barreiras. A única coisa que eu queria falar é que nós vamos classificar. Emocionalmente, como que você acredita que o grupo vai estar para esse último jogo? Agora, claro que está todo mundo abalado, mas a gente vai trabalhar bastante essa semana. Tá aí o técnico Jorginho, então, saindo aqui da entrevista coletiva. O técnico Jorginho visivelmente abalado, quis sair até antes da última pergunta. Jogadores vão deixar hoje ainda Santa Catarina, saem daqui direto para o aeroporto e chegam ainda hoje, no fim da noite, no Rio de Janeiro. Volto com vocês aí no estúdio.